pessoal, voltamos à nossa matéria de hoje aí, projeto Formei, curso de auxiliar de laboratório, que é um projeto bonito aí, que desde o começo nós estamos trazendo para você uma introdução do que é trabalhar em análises clínicas como futuro auxiliar de laboratório, para que você entenda como é que funciona todo o sistema de um laboratório de análises clínicas, as regras que nós devemos seguir, os tipos de laboratório. Foram várias aulas que nós já tivemos e agora nós estamos aqui hoje com a matéria sobre rejeições de amostras biológicas. Rejeições de amostra biológica. O que é a rejeição de amostra biológica? Nós vimos na aula de anatomia que nossos exames, o nosso trabalho no laboratório depende das amostras biológicas. O corpo humano libera as fezes, libera a urina, tem que liberar o sangue para que a gente possa realizar os exames. Então, nós temos aí as amostras biológicas, o escarro, o esperma, a secreção nasal, a orofaringe, que vem aqui tirar dessa região da garganta. Então, nós temos aí a rejeição de amostras biológicas, né? Por que são amostras biológicas? Porque saíram de um corpo humano, né? Então, esse material estava dentro de um corpo que tem vida e precisa ser realizadas essas análises para a gente saber como é que está a estrutura interna daquele corpo humano da qual foi extraído esse material, essa amostra biológica. Ok? Então, só que o fato de eu ir no laboratório coletar o sangue, ou levar a urina e levar as fezes, ou outro material que foi necessário para fazer determinado tipo de exame, isso já é o suficiente? Não, não é o suficiente porque uma amostra ela corre diversos riscos, né? Corre o risco de não ser o suficiente para a realização dos exames. Pode ser que ela tenha algumas alterações durante todo o processo do atendimento ali daquele cliente e que, por infelicidade, lá na frente não vai servir para a gente fazer as análises que deveria. Então, nós vamos rejeitar essas amostras que vieram para o laboratório. Então, vamos dar sequência à nossa aula de hoje. Vamos falar sobre rejeições de amostras biológicas, ok? O projeto Formei está aí oferecendo esse curso, vou falar mais uma vez, para que você possa ter essa noção, essa introdução do que é trabalhar no laboratório de análises clínicas, você como futuro auxiliar de laboratório. Ok? Vamos lá? Voltamos, pessoal. E hoje conheceremos alguns fatores que comprometem o trabalho de um auxiliar e todo o fluxo do serviço da equipe de laboratório. Pequenas falhas na fase inicial podem ser cruciais para a perda de amostras, tornando-as inviáveis para a realização de análises clínicas ou das análises das amostras solicitadas pelo médico. Ok? A falha com comprometimento das amostras obriga o laboratório a comunicar ao cliente ou paciente, se for serviço público, a necessidade de nova coleta. Quando isso ocorre, torna-se inconveniente por vários motivos. Necessidade de sofrer, o paciente, no caso, sofrer nova punção, perda de tempo ao ter que comparecer ao laboratório, gasto com passagens e demais estresses desnecessários para a realização dessa nova coleta. As falhas também podem acontecer por uma má orientação ao cliente de como deve coletar, como ele deve proceder em relação ao preparo da amostra, ao preparo da coleta, antes de passar pelo laboratório, ou durante até mesmo quando senta lá na cadeira para coletar o sangue,
tem que ter todo um preparo. Imagina você, quer fazer um exame de glicose para ver se é diabético, e aí o pessoal da equipe do laboratório não te avisa, olha, você não pode jantar, você não pode comer nada antes de coletar o sangue. Tá, jantar quando? Como? Quando? Essas informações têm que ser passadas no dia anterior da coleta, para que aquele cliente, aquele paciente, ele tenha aquele preparo. O senhor não pode, a senhora não pode jantar um dia antes da coleta. Por quê? Porque se o senhor se alimentar ou a senhora se alimentar, aquilo que a senhora for comer, for se alimentar, ele vai ser transformado dentro do organismo enquanto a senhora dorme, à noite enquanto a senhora dorme, ou o senhor dorme, e aquilo vai se transformar em elementos no seu organismo, substâncias no seu organismo, que quando o senhor vir fazer a coleta de manhã, ou a senhora vir fazer a coleta de manhã, pode dar um resultado alterado no seu exame de glicose. Se por acaso o senhor jantar aí um prato com bastante arroz, batatas, macarrão, a possibilidade de se transformar em açúcar enquanto o senhor estiver dormindo, e mesmo que o senhor esteja trabalhando, é muito grande. Então, quando o senhor ou a senhora vir fazer o exame amanhã de manhã, a possibilidade do seu exame dar alterado por conta desse alimento é grande, é maior, porque de repente o senhor ou a senhora poderia apresentar um resultado com 70, 80, 90, até 100 miligramas de açúcar no sangue, porém, como o senhor ou a senhora se alimentou, comeu esses elementos, aí, esses alimentos, o macarrão, arroz e outras coisas que podem se transformar em açúcar, a tendência foi subir a concentração de açúcar no seu sangue. Por isso deve ter dado 150, 140, 180, e que pode, para o médico entender, o médico pode interpretar, achando que você está com diabetes. E não é isso que o laboratório quer fazer para o cliente, passar para o cliente um resultado duvidoso, né? E o médico precisa de um resultado fiel, idôneo, para que ele possa passar uma terapia, o tratamento correto para aquele paciente. Ok? Então vamos lá. Quando eu falo para você que é um prejuízo para o cliente, não deixa de ser um prejuízo. Veja você vai no laboratório que foi cobrado quase R$300, uma quantidade de exames. Aí você gastou com gasolina, você gastou com passagem de ônibus, de táxi aplicativo, para você ir naquele laboratório, certo? Não sei quanto que você pode ter gastado de transporte. Você vai gastar com exames os R$300. E com transporte vai somando aí, deve dar uns uns R$50 a mais, R$60 a mais. Aí você foi no laboratório e aconteceu essa falha. Você foi lá tentar coletar o sangue, levou tua amostra de urina, não te passaram a orientação que você tinha que ter e se preparar antes de coletar o sangue, e de repente aquela amostra não vai servir para ser feito os teus exames. Aí a equipe de laboratório vai te procurar, vai te ligar, vai mandar mensagem, e aí o que vai acontecer? O senhor ou a senhora tem que voltar aqui no laboratório para realizarmos novamente nova coleta. Ou trazer nova amostra da urina, nova amostra de fezes para repetirmos o seu exame. Olha só o prejuízo. Você já gastou 300 com os exames, mais 50 ou 60 de passagem a primeira vez, aí vai ter que voltar novamente para gastar mais 60 para poder coletar nova amostra ou levar nova amostra, e depois gastar mais 30, 60, 50, 60 para poder buscar os resultados depois que ficarem prontos. Olha só o tamanho do prejuízo para esse cliente, não é verdade? Então, nós temos que ser atenciosos desde o momento da recepção, desde o momento da informação para o cliente que vem em busca do auxílio, para que a gente possa fazer um resultado idôneo, para que ele possa saber o que está acontecendo com ele. As falhas também podem acontecer, como eu falei há pouco, a respeito da má orientação ao cliente, né? Então, se eu, como auxiliar de laboratório, ou como agente administrativo, ou como auxiliar administrativo, eu tenho que passar uma informação correta para ele.
como ele deve coletar a urina, o que ele tem que fazer para se preparar antes de coletar o sangue, que tipo de alimento ele não pode comer para poder coletar o sangue no dia seguinte, ou se não pode comer nada, né? Então, as falhas também podem acontecer por uma falta de orientação, por uma má orientação para o cliente. E isso vai proceder em relação ao preparo da coleta, como foi falado. Principalmente quando a amostra é coletada em casa, quando é colhida em casa, quando é realizada em casa pelo próprio cliente, no caso do exame de urina, das fezes. E, claro, né, quando mesmo tiver que coletar amostra de sangue para exames hematológicos ou sorológicos no laboratório, seja bioquímico, seja exame imunológico, sorológico, hormonal, entre outros. Por quê? Porque quando você vai no laboratório, você pode fazer diversos tipos de exame de sangue. Pode ser hematológico, pode ser sorológico, pode ser imunológico, hormonal. Poxa, mas você está falando tantos lógicos aí, mas qual é a lógica do que você está falando, né? Sim, os exames hematológicos, eles englobam um grupo de exames feito à base do sangue total, que é feito coletado e distribuído naquele tubo de tampa lilás, que foi falado em outras aulas para você. Ok? Os exames feitos à base do soro, tipos bioquímicos, aí, glicose, colesterol, triglicerídeo, ácido úrico, ureia, creatinina e outros, são feitos através do soro humano. Além desses exames bioquímicos, também tem aí os imunológicos. Quais são esses exames imunológicos feitos do soro do paciente? É feito aí a proteína C reativa, o látex, que é para ver se a pessoa pode estar desenvolvendo um processo reumático. Os exames também para HIV, hepatite, também é feito através do sangue do soro humano. Tem aí os hormonais, para ver como é que está o TSH, o LH, que é o hormônio luteinizante, no caso das mulheres que estão grávidas, elas começam a desenvolver a produção do hormônio luteinizante, que é aquele hormônio que vai contribuir para a formação do leite, para que a mulher possa ter leite quando a criança nascer. E também o que mais? Diversos outros tipos de exames que, no caso da mulher grávida, ela precisa fazer aí o toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola. São exames complementares aí para saber se essa mulher grávida ela pode ter contraído esses vírus aí durante a gravidez e pode prejudicar a gravidez, na formação do feto aí, quando estiver se desenvolvendo ali dentro daquela mãe. As amostras comprometidas não devem ser utilizadas por diversos motivos. O primeiro, porque a maioria dos casos não servirão para nenhum tipo de análise, ou simplesmente os resultados serão incoerentes com a realidade do estado de saúde desse paciente. O que quero dizer com isso é que as amostras que forem comprometidas, que elas não servirem para a realização das análises, vai resultar naquilo que eu falei há pouco. Vai ter que chamar o cliente novamente para coletar nova amostra de sangue. E olha só o prejuízo que vai causar na vida da pessoa, né? É de suma importância que o auxiliar e todo o corpo de funcionários sejam atentos ao passar as orientações corretas aos clientes, aos pacientes, evitando assim o desconforto do mesmo e a perda, né, de materiais de trabalho, como seringa, tubos, luvas, algodão, ficha de cadastro e demais materiais usados nos laboratórios. Olha só aonde mais vai causar prejuízo, uma falta de atenção, uma falta de informação,
um erro cometido durante todo o processo de recebimento desse paciente para que possa ser coletadas as amostras dele. Vamos ter prejuízo aí com algodão, vai ser gasto algodão, vai ser gasto seringa, vai ser gasto agulha, vai ser gasto também com material de escritório para poder fazer aí as requisições, né, com os resultados do paciente, para lançar os resultados dele, no caso. Então, o auxiliar e toda a equipe de trabalho do laboratório tem que ter essa noção, esse comprometimento com a informação para o cliente, e assim evitar que haja perda de materiais, né, perda de tempo. Podemos ver através dessa imagem várias pessoas sentadas, aguardando a sua vez para ser atendida no serviço aí. Esse serviço, vamos pegar ele como se fosse para um laboratório. Sabendo que aí essas pessoas que estão sentadas e aquelas que estão em pé lá atrás, elas vão fazer atendimento no laboratório. Alguém vai fazer exame de sangue, tipo hemograma, outro pode fazer a tipagem sanguínea, a outra moça ali pode fazer teste de gravidez, aquele senhorzinho de chapéu lá atrás, na frente, aliás, pode fazer um exame de urina, o outro senhorzinho do lado foi fazer um exame de fezes, o que está aqui do lado de cá com o chapéuzinho azul pode ter ido para fazer um exame de próstata, aí o chapéuzinho vermelho vai que ele está com um problema no fígado, né, gordura no fígado, foi para fazer um exame para ver as provas de função hepática, que é o TGO, TGP, a gama-GT, a bilirrubina e outros exames aí relacionados com as gorduras no fígado. Aí lá na frente, lá no balcão, nós temos uma pessoa em pé esperando a vez dele, vou só estar olhando. Temos uma em pé aí na direção do balcão, uma outra moça do lado dele e mais outra na frente também parece que está sendo atendida. Todo esse contexto, todo esse movimento de pessoas aí pode gerar erros, pode gerar equívocos. Como assim? Se você está no atendimento que exige atenção, principalmente se tratando de exames laboratoriais, aí tem aquela concentração de pessoas em torno do atendente ali. O que vai acontecer? Todo mundo conversando, todo mundo falando uma coisa e outra ali do lado. Aquela pessoa pode perder a concentração no que ela está fazendo, no que ela está escrevendo, e aí cometer erros. Trocando o nome, trocando a idade, trocando até a identificação das amostras que chegaram para a coleta, ou até mesmo a ficha do próprio cliente. Pode acontecer isso dentro de um setor laboratorial, e não somente no hospital, mas no laboratório, mas em todo o hospital e outros serviços aí que são prestados para a população em geral. Nesse caso, é importante sim, muita atenção para que a gente não tenha aí prejuízos tanto para o paciente quanto para a empresa. E prejuízos esses que, imagina se você vai fazer um teste de HIV, aí a outra pessoa do lado vai fazer um hemograma e na hora de digitar a falta de atenção, a confusão ali, aquele vulco-vulco, como dizem, né, de pessoas, faz com que o digitador ali, o atendente, ele digite o nome de uma pessoa A, que era hemograma, colocando no resultado do HIV, e uma pessoa que era do HIV, digitado no laudo que era uma pessoa de hemograma. Olha só a confusão que vai se gerar a partir daí. Imagine como é que não vai ficar a cabeça dessas pessoas envolvidas nesses laudos quando elas receberem. Eu fui para fazer o exame de hemograma, não, eu fui para fazer o exame de HIV, e aí o que aconteceu? Trocaram meu nome, trocaram o exame, tá tudo... A pessoa fica perturbada, ela não vai saber como fazer. E aí houve um erro. Aí nessa recepção onde está esse monte de gente, pode acontecer um erro que pode gerar uma rejeição de amostra. Por quê? Porque eu não prestei atenção, eu me descuidei, eu troquei as informações. E aí aquela amostra que era para ser do A, terminou sendo do B, e do B terminou sendo do A, e aí prejuízo, né? Prejuízo, gasto de material, prejuízo para o cliente, porque esperava um atendimento sério, e que infelizmente pela falta de atenção e de descuido da pessoa lá naquele momento do atendimento, fez com que a pessoa lá dentro do setor de laboratório, na sala de coleta, tenha coletado as amostras de forma errada. Olha só. Gerando todo um desconforto, todo um problema para as pessoas envolvidas. Verdade? Vamos para a próxima.
Vamos dar sequência aqui na nossa matéria de hoje. Rejeições para amostras de sangue para análises hematológicas. As amostras de sangue são essenciais para todo o fluxo interno de um laboratório, visto que o médico solicita diversos tipos de exames laboratoriais, exames sanguíneos. A identificação duvidosa do paciente ou do tipo de exame a ser realizado compromete todo o trabalho, logo na entrada do indivíduo, como eu falei há pouco. Uma coleta demorada pode provocar microcoagulações até o término da coleta, o que de certa forma irá alterar todos os exames destinados à hematologia. Estamos falando aqui da hematologia, tá? Que é aquele sangue total que é coletado naquele tubo de tampa lilás que eu falei para vocês numa outra aula passada. E quais seriam esses exames que seriam prejudicados, né? Se o tubo é da tampa lilás, ou roxa, como dizem, é para ser feito o hemograma, hemoglobina glicada, VHS, tipagem sanguínea, entre outros. Certo? Se eu demorei na hora de coletar o sangue do meu paciente, isso pode provocar microcoagulação na hora de distribuir esse sangue no tubo. Esse sangue vai sofrer uma hemólise, a série vermelha pode ser destruída, e aí vai acontecer de que esse sangue não vai servir para fazer os exames que o médico me pediu. Da mesma forma que a falta de atenção na distribuição do sangue nos tubos também pode provocar a rejeição de amostras. O tubo de hemograma isento de anticoagulante pode provocar a coagulação da amostra, tornando-a também inviável para análise. É muito comum os tubos, às vezes, passarem muito tempo em cima de um balcão, ali na grade, passar muito tempo em cima do balcão, e esse tempo faz com que aquele conservante, aquele anticoagulante, muitas vezes evapore com o passar do tempo. Então, é importante que o auxiliar de laboratório ele verifique antes de depositar o sangue no tubo, para ver se esse tubo realmente contém ali o anticoagulante, o conservante, para evitar que esse sangue coagule. Ou, no bom português claro, esse sangue coale ou endureça. E é isso que nós não queremos que aconteça com esse sangue, que vai ser feito ali o hemograma, a tipagem sanguínea, a hemoglobina glicada. Nós não queremos que aconteça isso com esse sangue, na verdade, porque senão vai ficar inviável de fazer esses testes para saber se realmente a pessoa está com problemas ou não de saúde. Então é importante que você, como auxiliar de laboratório, verifique se esse tubo está realmente com conservante, com anticoagulante, para evitar esse problema e assim evitar que haja uma inviabilidade na distribuição desse sangue e possa prejudicar o atendimento desse cliente. Coleta de sangue e distribuição inadequada à quantidade de anticoagulante, como falei há pouco, produz resultados aquém do real, falseando dados ao médico. Por exemplo, se o tubo indica que precisa de 3 a 4 ml de sangue, não se deve coletar e distribuir uma quantidade abaixo desse recomendado. Certo? Amostras traumáticas pela demora na coleta ou pelo extravasamento do sangue da veia, hemolizam a amostra colhida, o que irá falsear a análise, produzindo resultados além do real, resultados não verdadeiros com a situação daquele paciente. O sangue total para hematologia, ele pode ser usado para a TTPA ou TAP. Esse tipo de exame de sangue, ele é realizado e distribuído em tubos com
o anticoagulante próprio, que é o citrato de sódio. Se você coleta o sangue do paciente para fazer esses exames e distribui num outro tubo, seja no tubo de tampa lilás, que é para o hemograma, o sangue total no caso, ou de tampa amarela, que é o sorológico, você não vai estar fazendo um bom trabalho, você vai prejudicar todo aquele exame daquele cliente, porque esse tubo de tampa lilás não é indicado para esses dois exames que eu falei, TTPA e o TAP, que eles vão ser exames ali avaliativos da condição daquela pessoa, daquele paciente, para ver se ele tem problemas, se ele vai fazer cirurgia, se ele pode ter problema de hemorragia, né? Porque ele não teria os elementos figurados do sangue que ajudam a controlar a perda do sangue durante um ferimento, durante uma cirurgia, durante um corte no corpo, né? Que possa provocar uma hemorragia naquele indivíduo. Ok? Da mesma forma, isso você tem que ter muita atenção como auxiliar de laboratório em relação ao tubo de hemograma, como eu falei ainda há pouco lá atrás, que se você não repara se o tubo de hemograma está realmente com conservante, você vai fazer com que esse sangue coagule e prejudique também o resultado do hemograma daquele indivíduo. Aqui nós vemos, só um momentinho, vamos voltar lá atrás que eu já ia esquecendo, para poder chegarmos nessas imagens aqui, nós temos que falar sobre essas duas imagens que estão aqui atrás de mim. Deixa eu afastar para esse lado aqui para que vocês possam ver melhor. Temos aí uma pessoa, um auxiliar de laboratório, coletando o sangue de um indivíduo, de uma paciente, de um cliente, certo? E mais embaixo nós temos alguém que aplicou ali uma agulhinha na veia desse paciente. Você vê que está tufada ali a veia, está vermelha por sinal. Vemos ali que tem as células vermelhas, que é o sangue, naquela ilustração ali atrás, onde mostra que está tendo uma trombo. Vemos ali a veia desse paciente, ela é ilustrativa ao que está acontecendo na mão, onde foi posto ali o acesso venoso pelo scalp. Scalp é essa agulhinha que eu acabei de falar aí, conectada com essa borrachinha aí, que agora eu não lembro o nome, mas que ela vem conectada com esse scalp aí, para que possa passar o sangue do paciente. Vocês podem ver nessa ilustração, no desenho do lado da mão, que houve ali um inchaço em cima da veia, né? Por quê? Porque na hora que foram perfurar o braço do cliente, ela extravasou, ela rasgou a veia a ponto de que tumefou, fez tufar, causando essa vermelhidão que vocês verem aí na mão. E aí o sangue que era para vir para a agulha, além de vir para a agulha, ele também vai se espalhar fora da veia, fazendo com que essa veia enche ali ao redor dela, aquela área em torno dela. Também vemos aí na parte de cima, essa mão desse auxiliar de laboratório coletando ali para fazer o hemograma, ou fazer uma coleta do TAP, se não me falha a memória, porque a tampa do tubo é azul. E aí vamos supor que essa pessoa está demorando mais de 5 minutos nessa coleta. Você tem que coletar no máximo, assim, estourando o tempo, no tempo de 12 minutos no máximo, você tem para fazer a coleta do sangue de um paciente, no máximo. Porque o risco de você provocar uma coagulação, um endurecimento desse sangue é muito grande se você passa maior tempo. E na hora de você distribuir, infelizmente, distribuir esse sangue nos tubos pode causar um problema. Ok? Coleta de sangue e distribuição inadequada à quantidade de anticoagulantes produz também resultados aquém do real, falseando dados ao médico. Exemplo, se o tubo indica de 3 a 4 ml de sangue, não se deve coagular, não se deve coletar e distribuir a quantidade abaixo do recomendado. Você já teve ali uma coleta demorada. E ainda por cima foi distribuindo o tubo que está marcando lá no tubinho que tem que ser 4 ml. Você só colocou, distribuiu ali 2 ml. A possibilidade de dar um resultado além daquilo que era esperado é muito grande.
Se de repente esse paciente estava com 38 ou 39, aparentemente ele estava normal. Mas você coletou, e o tubo era de 3 ml, aí você coletou só 1 ml e distribuiu dentro do tubinho. A chance desse resultado dar alterado é muito grande. E aí nós vamos achar que esse resultado que vai dar, ele vai dar baixo. Vamos entender que esse paciente está com uma anemia e não está com uma anemia. Porque foi um erro ali na hora da coleta, tornando-se inviável o aproveitamento daquela amostra. Então essa amostra que foi traumática aí a coleta pela demora, por ter extravasado a veia, porque distribuíram a quantidade inferior do que devia, aí o que vai acontecer? Ela vai dar resultados errados. Então, temos que rejeitar essa amostra. Ela não pode passar para análise porque ela não está própria, ela está inapropriada para esse tipo de serviço. Vemos aqui rejeição de amostras e os tubos, né? Temos aqui atrás de mim, me afastar um pouquinho, você pode ver aqui nesse tubo do meio, uma pessoa segurando um tubo, aí tem ali uma parte avermelhada e tem a parte escura. Essa parte escura, ela poderia estar toda avermelhada, estaria dentro de uma normalidade, pode-se dizer. Porém, como foi feita talvez uma coleta demorada aí, ou extravasar a veia desse paciente, na hora que foram separar a amostra do sangue, ela ficou assim toda vermelha, essa parte superior aí que a gente chama sobrenadante do material. A amostra, ela ficou toda avermelhada, não é o certo. Podemos ver nessa outra imagem daqui, essa imagem daqui, que está ao meu lado, aqui nessa... Opa! Aqui nós estamos vendo uma amostra que está amarelinha, né? Está bem clara essa amostra límpida. Então esse paciente, essa coleta foi ótima, ocorreu tudo bem, não tem nenhuma alteração. Ela pode ser aproveitada para fazer as análises. Vocês podem ver aí ao lado que nós temos 3 tipos de tubos e eles estão apresentando soros humanos, todos assim, um rosado, um vermelho mais escuro. Isso quer dizer que esse sangue aqui está impróprio, ele não serve para fazer os exames dos pacientes, porque aqui as hemácias estão misturadas com soro e infelizmente vai falsear todos os exames que forem serem realizados aqui com esse material. O ideal para fazer os exames através do soro humano seria esse aqui, onde ele está transparente, onde ele está límpido, ele está aproveitável para se fazer os testes, ok? Aqui do meu lado, temos um tubo de hemograma. Também aconteceu o mesmo erro. Alguém pode ter demorado na hora da coleta, alguém deve ter extravasado a veia do paciente, e por esse motivo não vai servir, porque as hemácias aí do sangue ficaram imobilizadas. E essa coloração é avermelhada em cima da parte escura da série vermelha, que está mais abaixo um pouquinho aqui na grade. Okay? Essa parte superior era para ela estar amarelada, esbranquiçada, para poder dizer realmente esse sangue está bom, está ótimo para se fazer as análises clínicas. Ok? E aí podemos ver que nessa grade tem várias amostras aí que foram prejudicadas. Temos na frente aqui o hemograma e lá atrás, cadê aqui? Aqui nesse de tampa vermelha, você pode ver que eles estão também apresentando aí hemólise, que é quando acontece, as hemácias elas estouram e aí provoca a liberação de elementos na amostra do sangue que ficam assim, no plasma ou no soro, essa coloração avermelhada imprópria para a realização dos exames. E aí nós vamos ter que desprezar, vamos jogar fora esses 2 tubos de hemograma, vamos desprezar esses 2 tubos aí esses 3 tubos aí atrás de soro, porque eles não vão servir para fazer as análises clínicas desses pacientes. Infelizmente, não vão ser aproveitados. Ok? Vamos adiantar mais um pouquinho. Vemos aqui do meu lado,
Aqui do meu lado, nós podemos ver um tubo também. Isso aqui é um tubo. Na hora de fazer a imagem não ficou 100%, mas esse aí é um tubo de sangue. Você pode ver uma parte escura aqui embaixo, que é um coágulo sanguíneo. Esse tubo não tinha conservante, por isso ele coagulou, endureceu, e essa parte inferior foi para o fundo, que ela ficou mais pesada, ela ficou mais densa, ela desceu. E a parte superior, que é essa parte esbranquiçada, quase que amarelada, é a parte do soro humano. Lembrando que na aula, na imagem, nessa imagem aqui, eu mostrei para vocês, né? Vocês podem ver. Toda vez me atrapalha aqui com a imagem para cá. Isso. Vocês podem ver que a imagem perfeita, o material perfeito para análise seria esse amarelinho aqui. Esse aqui que é bom para fazer os exames sorológicos, hormonais, imunológicos, etc. Certo? Já esses vermelhinhos não vão servir para nada. Mas a gente pode ver na foto seguinte, na imagem seguinte, nessa imagem, que ele não está vermelho, né? Ele está esbranquiçado. Está esbranquiçado, quase que leitoso. Isso quer dizer que esse sangue ele está alterado. Foi erro do funcionário, do auxiliar de laboratório? Não. Isso aqui já é um problema orgânico, é o problema do próprio paciente que apresentou essas alterações. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Rejeição para amostras de sangue para exames sorológicos, imunológicos e hormonais. O sangue colhido para todos esses tipos de exames de sangue não necessitam de anticoagulante. Pelo contrário, a presença do mesmo pode comprometer a qualidade das análises. Isso não quer dizer que, por esse motivo, o sangue deve ser colhido de qualquer maneira, não. Como assim? Esse tubo ele não tem anticoagulante, como eu falei para vocês. Foi coletado num tubo sem anticoagulante, justamente com o intuito, com o propósito dele coagular, de ele endurecer e aproveitarmos a série líquida dele aí, o soro, para fazermos os exames que o médico pediu, certo? O risco de uma coleta demorada, traumática, como eu falei ainda há pouco, com extravasamento de veias, pode imobilizar a amostra e torná-la inviável para análise. Como vocês puderam ver, aqueles 2 tubos de hemograma lá que eu falei que estavam imobilizados, e também aquele soro vermelho que apareceu naqueles 3 tubinhos que estavam ali um do lado do outro. Ou seja, a coleta não foi boa, extravasaram a veia do paciente e por isso o soro ficou avermelhado. Tubos identificados de forma incorreta, ilegível, compromete a segurança na análise e a liberação dos laudos. Como eu falei também lá no início, se o agente administrativo ou auxiliar administrativo estava atendendo e tinha um monte de pessoas ali ao redor dele falando, conversando, tirando a concentração dele ou dela na hora de preencher os dados, também vai provocar um problema de perda dessas amostras, porque de repentemente eu não sei de quem é a amostra que está na minha mesa, no meu balcão para fazer o exame. E aí, como é que eu vou fazer o exame se eu não tenho certeza de quem é o dono, né? Quem é a pessoa que realmente é a dona daquela amostra, da qual foi retirado, porque houve uma troca ali, uma falta de atenção no início do atendimento, né? Não tem como eu aproveitar essa amostra, ela tem que ser rejeitada e solicitar que o paciente venha fazer uma nova coleta. Ao coletar a amostra insuficiente do sangue para diversos tipos de exames sanguíneos, o laboratório deverá comunicar ao paciente para uma nova coleta, provocando um desconforto do mesmo. Agora imagina, né, aquilo que eu falei também um pouco mais lá atrás, lá no início da nossa aula, o prejuízo, né, o desconforto que esse indivíduo ele vai sofrer por ter que voltar ao laboratório para coletar novamente as amostras, ou levar as amostras para o laboratório. Não é legal para o cliente, para o consumidor, para o paciente, ter que voltar ao laboratório. Muitas vezes ele tem outras coisas para fazer, e aí vai ter que mudar
toda a rotina dele que ele tinha montado para aquele dia, para aquela semana, por conta dessa falta de atenção, desse erro na hora da coleta, dessa falta de atenção por não ter reparado que o tubo de hemograma estava sem anticoagulante, estava seco, ou talvez porque não prestar atenção na hora do preenchimento da ficha desse cliente. Tudo isso pode levar ao erro, ao desconforto de ter que chamar o cliente novamente e ele vir com todo o direito, né, reclamar, se queixar do péssimo atendimento daquela empresa, daqueles profissionais, e não é isso que nós queremos, né? O soro, após centrifugação, deve ser distribuído para os devidos setores ao qual são indicados. Eu falei desde há pouco que o soro humano ele pode ser realizado diversos tipos de exames, entre eles o sorológico para o HIV, hepatite, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus. Da mesma forma que ele pode também ser dividido para os imunológicos, para ver a proteína C reativa, para ver o fator reumatoide, a antistreptolizina O, que é uma pesquisa também dentro dos exames aí imunológicos, o Arler-Rose, o teste de gravidez também. Nós utilizamos o soro da paciente para fazer o teste de gravidez. E também os hormonais. Aí você coletou o sangue perfeitamente. Olha só, você coletou o sangue perfeitamente, separou o soro lá na macrocentrífuga, pôs para centrifugar aquele sangue depois de um tempo e retirou a amostra que você precisava. Tem amostras, tem coletas que a gente pode coletar até 10 ml de sangue, mas muitas vezes o soro que a gente precisa é insuficiente, porque a concentração de soro é insuficiente, porque infelizmente tem mais série vermelha naquele sangue do que propriamente soro, né, a substância que nós precisamos líquida para fazer os exames. Ok? Então, a gente precisa fazer a distribuição dessa amostra nos tubos indicados e mandar para o setor ao qual devem ser realizados esses exames. Supondo que o médico pediu para fazer colesterol triglicerídeo, ácido úrico, para bioquímica, e esse soro tem que mandar para o setor de bioquímica. Se o médico também pediu para fazer exame imunológico, PCR, o fator reumatoide, separa um pouquinho desse soro para esse setor da imunologia. E se também pediu aí o TSH, FSH, LH, T3, T4, que são tipos de hormônios, então também tem que separar esse soro para o setor dos hormônios. Então, a partir do momento que eu centrifugo, que eu separo esse soro, eu tenho que separar eles também, distribuir para os setores ao qual irão realizar os exames que foram solicitados desse paciente, ok? Não posso segurar essa amostra só num setor, porque eu posso causar todo um prejuízo, todo um problema, ok? Assim como os soros hemolizados não podem ser usados nas análises clínicas, os soros com alta taxa de gordura ou altamente lipêmicos não podem ser analisados por apresentarem alterações nos demais tipos de exames. Para concluir essa parte aqui que nós chegamos, que eu queria mostrar justamente essa imagem para vocês darem uma olhada. Fiz questão de colocar essa imagem para que você, como auxiliar de laboratório, tenha essa noção que esse tipo de amostra ela é inviável para a produção dos exames, tá? Por quê? Porque essa amostra aqui ao nosso lado, ela é uma amostra lipêmica. Isso quer dizer que esse sangue, esse paciente, ele apresenta uma alta taxa de gordura no sangue, que na hora de realizarmos as amostras vai dar tudo alterado. Provavelmente esse sangue, esse soro deve dar aí uns mais de 300 até 400, quem sabe 500 ou 700, a concentração de gordura, colesterol, o triglicerídeo desse indivíduo, desse paciente, desse cliente pode apresentar essa alteração, ok?
Da mesma forma que ela não vai servir para fazer outros tipos de exames aí, como os sorológicos, pode comprometer o resultado dos sorológicos, outros exames bioquímicos aí, como a ureia, a creatinina, também podem prejudicar aí outros, como a própria glicose também, os hormonais. Esse paciente que apresenta perdão, aqui nessa imagem que nós temos, pode apresentar resultados aquém do que realmente deveria ser o resultado ideal desse paciente, né? De repente, os hormônios podem estar alterados porque o colesterol está muito alto, não é porque realmente a pessoa está com problema nos hormônios dela, certo? Como eu falei há pouco aqui na técnica, desculpa aí essa parada que eu dei, esse momento de, de reflexão, foi porque eu estava aqui pensando nessa própria frase que eu falei há pouco para vocês. Assim como os soros hemolizados não podem ser usados nas análises clínicas, soros com alta taxa de gordura, como essa da imagem que eu mostrei para vocês, né? Ou altamente lipêmicos, não pode ser analisado por apresentar alterações nos demais tipos de exames, certo? Nesse caso, vai ter que chamar novamente o cliente para poder vir coletar amostras de sangue. Ok? Vamos dar continuidade. Vocês podem ver aqui atrás de mim também, novamente, aqueles tubos que eu mostrei logo no início, onde se apresenta aqui para a gente o sangue amarelado, que é o melhor que tem, o soro amarelado, no caso, o amarelo clarinho aí é o soro humano do paciente que foi feita a coleta do sangue perfeita, a separação foi perfeita, então ele não apresentou nenhum tipo de alteração que nem essa outra vermelha aqui atrás, nenhuma dessas outras aqui atrás, essas amostras que eu estou mostrando para vocês. Podemos ver também aqui um pouco de gordura, um pouquinho mais abaixo. Existe gordura nessa amostra? Com certeza que existe, porém uma concentração menor do que aquela que eu mostrei há pouco lá atrás. E aqui embaixo o coágulo de sangue, né, da série vermelha, são os eritrócitos acumulados, condensados aqui nesse coágulo, e foi lá para o fundo do tubo. Ok? Então, estamos falando agora, aqui nesse momento, da parte ainda sanguínea, né? Do que pode ser aproveitado e o que não pode ser aproveitado. Nesse momento, já vamos passar também para a rejeição de amostras, agora no caso da urina. A primeira falha pode acontecer na recepção dos laboratórios quando o auxiliar ou agente administrativo não informa corretamente ao cliente como deve ser feito o preparo da coleta da amostra da urina para análise solicitada, podendo ser qualitativa, quantitativa ou para urocultivo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o médico quer que faça um exame simples, que nós chamamos de qualitativo. Nesse exame qualitativo, eu vou descobrir se esse paciente tem aí infecção bacteriana, se ele tem leucócito, se ele tem hemácia, se ele tem outros tipos de bactérias, se o pH dele está normal, se não está normal, se a presença de glicose, de bilirrubinas, que são elementos que são vistos ali no teste da fita reativa da urina, que foi falado na outra aula. Então, nesse caso, a amostra de urina ela é qualitativa. Se por acaso o médico quer que faça uma cultura de urina, já é um outro tipo de exame que nós vamos fazer em laboratório. Também já falei isso numa outra aula para vocês. Cultura de urina, ela exige uma quantidade de amostra de urina, né, aquele líquido para ser feito a análise. E aí, essa análise é levada para um laboratório especializado que vai realizar a
cultura dessa urina. Mas o que é a cultura da urina? É para nós sabermos se há presença de bactéria, qual é a bactéria e qual o medicamento que é indicado, é o mais indicado para combater a proliferação dessa bactéria no organismo desse indivíduo, desse paciente. Ok? Como deve ser feito o preparo da coleta, né, que falei? A urina deve ser colhida e tampada em frasco próprio, que nós chamamos de coletor, livre de contaminação e sujeira externa. Imagina, você vai fazer um exame de urina e coloca num frasco, num vidro sujo, onde foi usada ali, vamos supor, tem gente que coleta amostra de urina naquelas garrafinhas de refrigerante que foi usado para Fanta uva, Fanta laranja, Fanta não sei o que. E aí o que acontece? Ficaram resíduos de açúcar naquele frasco que não foi bem lavado, que não era adequado para a coleta daquela urina. E quando eu levo essa urina nessa garrafinha, nesse frasco que não era um coletor adequado, eu vou fazer o teste da glicose lá no laboratório e vai dar que aquele paciente está com o quê? Com açúcar no sangue em excesso, que já está sendo eliminado na urina. Está certo esse procedimento? Não está certo. Então temos que rejeitar essa amostra que foi levada ao laboratório. Por quê? Porque eu dei um resultado além da realidade. Eu compactuei com aquele trabalho que não era para ser feito daquele jeito. O certo era termos levado no coletor, aquele coletor de farmácia que a gente compra, e aí ter coletado de manhã cedo, logo na urina da manhã, e levado para o laboratório. Mas eu coletei a amostra direitinho, como você está falando, professor, ou então alguém da minha família fez isso e ainda assim deu problema. Tem outros detalhes que podem prejudicar essa amostra de urina na hora de fazer os exames. Vamos lá. Um coletor pode conter até 100 ml de urina, porém a quantidade não deve ser muito abaixo da metade, pois torna-se inviável caso seja necessário repetir a análise dessa amostra para confirmar a primeira análise. Veja bem, eu estou com uma amostra de urina, eu só levei 20 ml, passei lá na minha máquina, e aí fui fazer a primeira leitura, e aí de repente eu vi alguns elementos que não são normais na urina de um indivíduo. O que eu tenho que fazer? Eu, como farmacêutico bioquímico, tenho que pedir para o meu auxiliar repetir. Repita para mim, por favor, a urina número 10. Eu dei umas alterações aqui no microscópio e eu não estou conseguindo aceitar a presença desses elementos aqui, não está normal. Então, pegue aquela amostra que está lá na pia, no balcão, verifique se está correta, realmente, dessa pessoa que está aqui na minha frente, desse paciente, que está nesse documento aqui na minha frente, passe na máquina novamente, faça todo o processo que tem que ser feito e traga para mim. Só que o paciente só coletou 20 ml de urina. E eu já usei essa urina para também dividir com um tubo de cultura de urina. E aí? Eu vou liberar um resultado duvidoso? Não. Eu não posso ter essa coragem, essa falta de ética de liberar um resultado em que nem eu estou acreditando que aquilo é realmente verdadeiro. Então eu tenho que solicitar uma nova amostra de urina para que o meu paciente possa trazer essa amostra e a gente possa ter um resultado fiel, um resultado coerente, para saber se realmente não houve uma troca de nomes, uma troca de números, né? E aí está passando um resultado errado, de repente, para a pessoa que nem era a dona daquela amostra de fato, era de uma outra pessoa que, infelizmente, pela falta de atenção e de cuidado, trocaram lá no início do processo da recepção dessa amostra. Urinas contendo sangue em grande quantidade dificilmente poderá fornecer uma boa análise microscópica. Realmente, se de repente
uma mulher está no período menstrual e leva a amostra de urina para ser feita uma análise, para pesquisar se há presença de pus ou outros elementos de bactéria, dificilmente nós, no microscópio, vamos poder identificar isso. Por quê? Porque é uma presença maciça de hemácias, uma presença maciça do sangue naquela urina, e que mesmo que a gente passe na macrocentrífuga para centrifugar essa amostra de urina, quando separar a parte líquida do sedimento, que é onde nós fazemos a leitura, vai ter muito sangue. Não tem como fazer a leitura dessa amostra se ela está com uma presença maciça de sangue. O máximo que a gente vai ver, nós vamos ver no microscópio é a presença das hemácias. Tem muita quantidade. Não vai ser possível ver a presença de bactérias, ver a presença de pus, ver a presença das células epiteliais, a quantidade de filamentos de muco, se há presença de cristais, a bacteriúria, se está realmente elevada ou não dá, por quê? Porque justamente as hemácias são tantas que cobrem toda a visão, todo o campo de análise. Então, infelizmente, a urina, quando ela estiver com essa possibilidade, essa quantidade de sangue, ela estiver apresentando uma quantidade muito alta de sangue na amostra, não tem como fazer uma análise. Infelizmente, não dá. Tem que ser solicitada uma nova amostra e essa urina que está com presença de sangue ela tem que ser rejeitada. Porém, muitas vezes o médico quer saber se realmente uma pessoa sofreu um acidente e de repente bateu, houve um trauma aí, um ferimento, uma fratura, um choque, e aí ele quer ver se internamente essa pessoa está liberando sangue, algum órgão foi prejudicado, e o exame de urina, de fato, pode sim identificar se há presença desse sangue. Realmente, esse sangue aí, no caso, esse resultado ele vai ser muito útil para o que o médico está tendo a dúvida naquele momento. Então, é importante, sim, também, na análise, se receber uma amostra de urina que tenha a presença de sangue, porque nesse momento, para esse tipo de exame, ele é importante, para ver se essa pessoa está tendo uma hemorragia interna e assim liberar o resultado mais rápido possível para o médico. Porém, mulheres com fluxo menstrual é bem mais complicado. A gente já não tem como fazer uma boa análise dessa amostra. Ok? Vamos dar continuidade. A urina apresentando parasitas aquém do local natural, tipo intestinal, deve ser descartada e solicitada nova amostra do paciente com orientações corretas para evitar contaminação cruzada. Durante todos esses meus anos de experiência laboratorial, eu tenho encontrado amostras de urina com presença de ovos de vermes, de parasitas intestinal na amostra de urina. E isso quer dizer que houve uma contaminação cruzada ali. De repentemente, a pessoa não soube coletar, e aí pegou um pouco a urina, foi ali misturada com um pouco uma porção de fezes, e que infelizmente aquela quantidade, ainda que pequena, levou para aquele coletor ali da urina a presença de parasitas intestinais que não tem nada a ver com o sistema urinário. E aí, na hora de fazer a leitura no microscópio, eu vi lá um ovo de enteróbios vermiculares, que é a famosa tuxina, ou oxiurus também, que nós chamamos, que estava presente ali na urina. Porque na hora de fazer a coleta, na hora de fazer a limpeza, a pessoa fez a sua limpeza levando um pouco daquela porção daquelas fezes contaminadas para aquela região, principalmente no caso das meninas, e que aí na hora da coleta da urina houve essa contaminação cruzada. Então, essa amostra também tem que ser descartada para que a gente não libere o resultado além do que deveria ser, né? Não tem nada a ver a presença de enteróbios vermiculares na urina dessa criança. Ok? O material para urocultivo necessário, temos aqui o material para urocultivo, necessita atenção redobrada no sentido de evitar que o paciente traga amostra insuficiente, visto que muitas vezes o médico solicita exame qualitativo da urina.
e a cultura de urina juntos. Como eu falei naquela hora, naquele momento, se você traz uma urina insuficiente de casa para fazer 2 tipos de análises, 3 tipos de análise da urina, e se traz uma quantidade insuficiente, infelizmente vai ser um dos tipos de exames serão deixados de lado, solicitando uma nova amostra do cliente para poder ser feito esse exame do cliente. Ok? Porque muitas vezes, como eu falei, o médico vai solicitar, né, os 2 tipos de exame, a urina simples ou qualitativa e a cultura de urina. Outro detalhe importante que não se deve esquecer, pessoal, é o seguinte: perguntar se o paciente está tomando ou tomou algum medicamento antibiótico antes da coleta, pois isso também pode alterar o resultado da análise. Como assim? Se eu for fazer uma cultura de urina com antibiograma, a urina ela vai passar por um processo de cuidado, né, onde vai passar para a gente descobrir qual é essa bactéria presente na urina. E o antibiograma, a cultura da urina com antibiograma, quer dizer que essa urina também vai ser tratada com alguns tipos de medicamentos antibióticos, para a gente saber qual antibiótico que é o mais eficaz contra a presença daquela bactéria que estava presente naquela urina. Porém, se eu chego no laboratório com uma amostra de urina, porém eu tinha tomado há 2 dias atrás um antibiótico tipo amoxicilina, tipo ciprofloxacina, norfloxacina, provavelmente essa minha urina vai apresentar um resultado praticamente normal. Por quê? Porque eu tomei um medicamento dentro daquele período da análise e que pode falsear o meu resultado. E é necessário que o paciente informe isso para o auxiliar de laboratório, para o auxiliar administrativo, para que ele possa pôr essa informação, notificar essa informação no laudo quando for liberado. O cliente informa que tomou tal medicamento antibiótico antes da coleta do exame, da amostra da urina. Então o médico já vai ter uma noção de que aquele resultado pode ser duvidoso e vai pedir, ele mesmo, o médico, pode pedir para que o cliente volte no laboratório levando uma nova amostra depois de alguns dias para poder ter um resultado fiel. Homens e mulheres devem fazer um asseio com água corrente antes de coletar a urina. Os homens precisam puxar o prepúcio, deixando a glande exposta para o asseio, né? Asseio, enquanto que as mulheres precisam abrir os grandes lábios e fazer o asseio com água corrente. Não é que a pessoa vai fazer pegar uma borracha e vai fazer igual como se fosse fazendo uma lavagem de um carro. Não, gente. É apenas o suficiente, uma quantidade de água suficiente para limpar ali aquela entrada do sistema urinário, tanto do homem quanto da mulher, para que quando for coletar a amostra, a presença de fungos e bactérias ali na entrada do sistema urinário não venha contaminar essa amostra que vai ser analisada. Por isso é importante que antes da coleta, o auxiliar de laboratório ele explique para esse cliente, para esse paciente, esse cuidado que ele deve ter. Tipo, fazendo essa asepsia, né? Para que depois ele possa coletar a amostra, enxugar, claro, com um pano limpo, e em seguida urinar no vaso, deixando passar o primeiro jato. Vamos supor, eu estou indo fazer o meu exame de urina hoje, então o que é que eu tenho que fazer? Lavar, puxar o prepúcio, lavar com a água, enxugar, em seguida eu vou no vaso, deixo passar o primeiro jato da minha urina, da primeira urina da manhã, e em seguida já começo a coletar o restante que vem depois do primeiro jato, o outro jato, e depositar no meu coletor, com esse que está aqui na foto, que você consegue ver. Por exemplo, aqui em cima nós temos um coletor com amostra de urina límpida.
Aparentemente essa urina tá normal, tá boa. Porém, essa urina aqui abaixo, ela deve ter contaminações aí de bactéria, de sangue, você pode ver que ela está avermelhada, ou pode ser hepatite também, porque pessoas com hepatite podem mudar a coloração da urina para uma coloração mais escura, podendo ser mais escura do que essa que você está vendo aqui na foto, na imagem, e pode dar um resultado totalmente diverso daquilo que o médico espera. Então, depois que você faz o asseio, você enxuga, deixa passar o primeiro jato da urina, e a partir do segundo você já começa a coletar para levar para o laboratório. Urinas colhidas com mais de 2 horas devem ser descartadas. Por quê? Devem ser rejeitadas. Por quê? Quando você vai fazer o exame de urina, você acordou às 6 da manhã. Você fez aquele processo da limpeza lá do asseio que eu acabei de falar. Enxugou. Foi no banheiro e, já com o coletor da mão, deixou passar o primeiro jato no vaso e, a partir do primeiro vaso, você já coletou a urina direto naquele frasco lá próprio para o laboratório que é o coletor. E aí, você, em vez de ir para o laboratório, você começou a fazer alguma coisa em casa, teve uma outra atividade que teve que fazer, que tomou o teu tempo, e aí você coletou 6 da manhã. Aí já temos 7, 8, 9, 10. Aí você foi no laboratório 10 horas da manhã levando essa urina. Essa urina vai prestar? Não, ela não vai prestar. Por quê? Porque justamente essa urina ela já passou muito tempo. E as bactérias, se essa pessoa tiver infecção bacteriana, a tendência das bactérias é se alimentar do açúcar presente nessa urina. E aí vamos ter um resultado duvidoso, porque eu não sei se aquela bacteriúria acentuada ou intensa naquela amostra de urina, ela é verdadeira ou não. Por quê? Porque já tem mais de 2 horas que passou. E aí as bactérias se alimentaram daquele açúcar que estava presente ali naquela amostra. E aí nós não sabemos se é verdadeiro ou se é falso. A quantidade que se apresenta ali para nós, não é verdade? Vamos dar continuidade. Rejeição de amostras de fezes. Ok. Rejeição para amostra de fezes. As amostras de fezes, elas não necessitam tanto cuidado como a urina. Vocês viram que a urina você tem que, antes de coletar a urina, você tem que lavar o prepúcio, os grandes lábios, enxugar, depois ir no banheiro deixar passar o primeiro jato da urina e coletar a partir do segundo. No caso das fezes, não exige tanto cuidado como esse. A urina, como foi falado há pouco. Por quê? Porque a coleta das fezes ela pode ser coletada em qualquer hora do dia. Pode ser de tarde, de dia, de manhã, de tarde, de noite. Né? E conservar ela na geladeira, dentro do coletorzinho lá que você comprou também lá na drogaria para coletar a urina e já comprou também o coletor das fezes. Essa amostra ela deve ser descartada somente nos casos de ela não ter sido identificada corretamente, porque você pode trocar esse exame de fezes com o exame de fezes de outro paciente, olha só. Ou simplesmente colocar o nome de um paciente, a numeração de um paciente que não tinha exame de fezes nessa amostra que foi entregue no laboratório. De repente, uma pessoa coletou, vai fazer exame de fezes, levou a amostra, e uma outra que não vai fazer, o auxiliar administrativo, pela falta de atenção, ele identifica como se fosse daquela que não precisava fazer exame de fezes. Olha a confusão que vai dar. Então, aqui nós temos o quê? A amostra ela deve ser descartada nesses casos. E o que a gente vai fazer?
Orientar o paciente a coletar nos frascos próprios, evitando assim também frascos e quantidade de amostra além do necessário. Tem pessoas que quando vão no laboratório, elas talvez por falta de conhecimento, de informação, elas levam naqueles potinhos de maionese, lata de leite, e desnecessário isso porque no laboratório não se precisa de uma amostra muito grande de fezes para se fazer os exames. Aqueles coletores de farmácia são os mais indicados. Precisa levar ele cheio? Também não precisa. Até a metade está de bom tamanho para se fazer todos os exames que se precisa ser feito. Quanto da pesquisa de sangue oculto nas fezes, é importante que o cliente evite comer determinados alimentos. Vemos aqui nessa imagem, do meu lado, deixa eu ver aqui. Aqui. Temos aqui do meu lado ovos, alface, couve, feijão, carne, fígado. Vocês podem ver que tem vários alimentos aí, verduras e comida, e alimento mesmo, né? Comida, né? Se você vai fazer um exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, você não pode comer esse tipo de alimento. Carnes vermelhas, verduras, tipo alface, couve, que eles contêm ferro. Então, se você vai pesquisar sangue nas fezes, o sangue tem ferro. E se você come alimento rico em ferro, a tendência é de dar o resultado errado. Por quê? Porque essas fezes elas vão estar com bastante concentração de ferro por conta da alimentação que esse paciente comeu. E aí, se o médico estiver desconfiando que a pessoa está com câncer no colo do reto, ou lá no ânus, no canal do ânus, vai identificar que é a presença de sangue. Então, o médico vai entender que essa pessoa está com câncer ali no canal do reto, lá no canal do ânus. E aí você vai prejudicar a terapia, o tratamento, o conhecimento do médico por conta da falta de orientação e de informação ao paciente. Portanto, você como auxiliar de laboratório, não cometa esse erro. Se vai ter exame de fezes com pesquisa de sangue oculto, avise o teu cliente, o senhor não pode, a senhora não pode comer verduras, carnes vermelhas, fígado, porque contém ferro. E na hora de fazer o teste, pode dar positivo e de repente um falso positivo. De repente a senhora nem tem esse problema e vai ter que ser registrada essa informação. Ok? Então, nesse caso, se rejeita essa amostra de fezes e solicita que o paciente faça um preparo, um cuidado e depois colete novamente para a gente poder realizar o exame dele. Ok? Também é importante investigar se o paciente tomou antiparasitários. Como assim? Se de repente o médico está em dúvida que esse paciente está com diarreia causada por uma giardia lamblia, por exemplo, que provoca diarreia nas pessoas, só que o paciente tomou aí uns 2 dias antes o antiparasitário, o antihelmíntico, né? Helmíntico ou um antiprotozoário. E aí o resultado vai dar negativo, porque aparentemente o medicamento fez o efeito e a pessoa está sem a presença do verme ali no organismo. Olha só. Então, é complicado você trabalhar dessa maneira. Você tem que orientar o paciente que ele não pode evitar tomar qualquer medicamento próximo dali do dia que ele vai fazer o exame ou que ele está prestes a fazer o exame, porque vai alterar, vai adulterar todo o resultado desse exame laboratorial. Okay? Vai comprometer o trabalho do bioquímico e a possível terapia do médico. Ok? Vamos dar sequência. Atividades. O que você entendeu pela matéria rejeição de amostra? Pergunta número 2. Onde pode começar um erro que pode levar à rejeição de amostras? Quais erros comuns podem acontecer na recepção dos pacientes? Durante a coleta, pode haver alguns procedimentos
que levem à rejeição da amostra colhida. Qual? Pesquise o que é flebite, como pode acontecer e prejudicar a amostra de sangue do paciente. Quais exames podem ser realizados na hematologia? Quais problemas podem prejudicar a amostra para a realização de exames hematológicos? Quais os tipos de exames são realizados através do soro humano? Quais problemas podem tornar o soro humano inviável para análises bioquímicas? O soro, mesmo não estando hemolisado, mas ele estando lipêmico, ele pode alterar os resultados das análises? Quais exames podem ser realizados na rotina do exame de urina, também chamada de urinálise? Quais problemas podem provocar a rejeição da amostra de urina para análise? O exame de fezes pode ser colhido em qualquer hora do dia, porém, para a pesquisa de sangue oculto, é necessário um preparo? Qual? O uso de medicamento pode alterar qualquer tipo de análise a ser realizada pelo laboratório? Em qual momento você deve informar se usou medicamentos houve um pequeno erro aqui nessa questão número 15, e aí você vai fazer uma alteração aí na tua apostila, tá? Porque ficou assim: em qual momento você deve informar o uso de medicamentos para o atendente administrativo, para o auxiliar de laboratório, tá? 16. O uso do medicamento deve ser informado nos laudos das análises realizadas? E aquilo que eu falei, né, há pouco antes de terminarmos a matéria. Temos aqui as fontes bibliográficas, nas quais você vai encontrar mais detalhes sobre o tema rejeições de amostras biológicas. Você vai encontrar aí no material Manual de Procedimentos Técnicos para Coleta, Acondicionamento e Transporte de Amostras Biológicas, que foi produzido pelo LACEN do Espírito Santo em 2017. Também tem aí, você pode pesquisar através do Manual de Coleta, Acondicionamento, Preservação, Recebimento e Rejeição de Amostras do CAPG, que é o Centro de Apoio em Patologia de Guarapava. Só que a moça, na hora da digitação, ela não colocou ali o nome correto. É Guarapuava, tá? Esse livro aí, esse manual que foi escrito, Manual de Coleta, Acondicionamento, Preservação, Recebimento e Rejeição de Amostras, foi elaborado pelo Dr. Guilherme Ribas Taques, médico, cujo CRM dele é 2438, ou seja, já é um dos mais antigos médicos dessa região, que elaborou esse material aí para que eu, você e qualquer outra pessoa que queira trabalhar em análises clínicas tenha uma noção de como rejeitar determinado tipo de amostras laboratoriais. Ok? Eu preciso retornar aqui no começo a algumas matérias para a gente reforçar algumas informações. Aqui é a parte dos alimentos. Ali também tem umas bactérias, tem uns parasitas, como eu falei naquela hora a respeito da presença de parasitas na urina, que não é normal, ela é comum ser encontrada no intestino do ser humano e não no sistema urinário. Que ali nós temos os enteróbios urbiculares,
que é nessa foto amarelada aqui, e para cá. Aqui nesse lado onde você vê, o enteróbios uniculares, também conhecido como tuxina, ok? Temos aí aquele coletor, com urina normal e uma urina com sangue. Temos aqui as amostras de sangue, né, com soros hemolizados, que são essa parte avermelhada, e um tubo com soro normal, que é esse sangue esse soro amarelado. Um soro lipêmico, que é de uma pessoa que deve ter comido muita comida gordurosa, uma feijoada rica em gordura. Feijoada é gostoso, né? Porém, quando você vai fazer o exame de sangue, sempre vai aparecer uma quantidade de gordura elevada no sangue da pessoa, por causa da gordura presente na carne do porco. Feijoada, então, coletou o sangue, vai aparecer. Você tem toda a possibilidade do sangue aparecer nessa concentração de gordura. Tá? Aqui nós temos os tipos de tubos e também as amostras que sofreram hemólise, sofreram algum tipo de problema, e que elas vão produzir alterações se forem feitas análises nessas amostras. A flebite, como foi falado, é esse processo que acontece aí do extravasamento de uma veia de um paciente. Eu não havia comentado esse detalhe naquela hora, mas voltei justamente para poder finalizar, dar uma explicação do que seria o flebite, né? Ou a flebite. No caso aqui nós temos a veia, temos um trombo que se formou porque foi extravasada essa veia, e esse sangue que era para ter corrido diretamente para a agulha, através da veia para a agulha, infelizmente, além de entrar um pouco para a agulha, também se espalhou ali por todo aquele campo ali do tecido próximo da veia, fora da veia, que não é certo. E aí você pode ver que ficou inchada, ficou avermelhada, vai ficar dolorido também. E também você não pode coletar no mesmo dia, nesse mesmo local que sofreu esse trauma, além de provocar muita dor no indivíduo. Aqui é aquela recepção que eu falei para vocês, que aqui nessa recepção deve se redobrar o cuidado, tanto auxiliar quanto auxiliar de laboratório, quanto auxiliar administrativo, para evitarmos de haver troca de nomes, troca de amostras e comprometer todo o trabalho do laboratório. Com essa matéria, o curso de auxiliar de laboratório, realizado durante todo esse período através do projeto Formei, trouxe para você essa noção, essa introdução às análises clínicas, para você que está querendo uma profissão, conhecer como é que é trabalhar em laboratório. O projeto Formei teve esse trabalho, esse carinho de nos convidar elaborar esse material para que você tenha uma noção. É somente isso que eu passei para vocês? Não, não é só isso. Tem muito mais informação, uma riqueza de informação mais detalhada para que você possa se aprimorar mais, saber o que está sendo falado com mais respaldo através dessa matéria que foi publicada para vocês, foi produzida para vocês. Porque hoje vocês, como auxiliares de laboratório, vocês têm chance de disputar uma vaga no mercado de trabalho no serviço público, que ainda abre vagas para auxiliares de laboratório. Mas se você não quer ficar somente nisso, quer se desenvolver um pouco mais, você também, através desse material, desse curso produzido pelo Projeto Formei, você também já tem uma noção, e se você quiser ser um técnico de análises clínicas ou técnico de laboratório, você já tem uma noção através desse material que nós trouxemos para você. Você pode se desenvolver muito mais, adquirindo mais conhecimento, para que você possa ser um ótimo profissional, colaborador dentro de um laboratório de análises clínicas. O curso de análises clínicas, ainda que você seja técnico, mas você quer se desenvolver mais ainda, mais conhecimento, aí você vai
trilhar aí o caminho da faculdade, né, que é a faculdade de farmácia, e depois de análises clínicas, que é a especialização, você vai se considerar um profissional apto para trabalhar, ter uma responsabilidade por aquele local ali de trabalho que você está desenvolvendo, no qual você está atuando, e passar para outros, né, a atenção, o cuidado, a ética, as orientações adequadas para que você possa oferecer um trabalho com qualidade, com eficácia e com segurança para o teu cliente e para as pessoas que precisam desse teu conhecimento para tirar as dúvidas que elas estão sentindo, das dores, do mal-estar que elas estão sentindo, das enfermidades que elas podem estar sofrendo. O laboratório é esse braço direito, é esse auxiliar que vai dar aquela orientação para que o médico possa tratar do problema daquele paciente ali que te procura para fazer os exames dele. O projeto Formei realmente teve essa possibilidade de produzir para você todo esse material, com todo esse carinho, com todas essas informações. Não é tudo que eu passei para vocês, você vai, através das pesquisas, conhecer mais ainda a nossa riqueza, a nossa profissão, para que você possa oferecer um trabalho com segurança e qualidade para as pessoas. Quero aqui agradecer a todos pela atenção até aqui. Dizer o meu obrigado e nos encontrarmos numa próxima atividade, num próximo curso daqui a algum tempo. Ok? Muito obrigado. Forte abraço para todos e sucesso na profissão de vocês.